Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios da B3, aqui na capital paulista. Hoje foi um dia de muita variação para o dólar no mercado financeiro. A moeda americana operou entre altos e baixos ao longo de todo o dia, sendo influenciada por alguns fatores externos e outros ainda externos. Muita cautela, muita atenção em relação à questão política aqui do país. O dólar acabou encerrando o dia com uma alta leve. Segundo os analistas do mercado, os investidores estão se posicionando antes do final de semana em relação ao julgamento que acontece na semana que vem pelo Tribunal Superior Eleitoral da chapa Dilma Temer. Esse julgamento vai acontecer na próxima terça-feira e pode trazer algumas reviravoltas e mais tensão, mais cautela política para o mercado brasileiro. Por isso, muitos investidores comprando o dólar, o que fez com que a moeda americana tivesse muita variação, encerrando o dia então em alta. Dólar sendo negociado a R$ 3,25 mais 50, sobe 0,21%. Foi um dia de oscilação também para o índice Bovespa, que reúne as principais ações negociadas aqui na Bolsa. No final do dia, o Ibovespa acabou se firmando em alta. A alta foi garantida por números que vieram lá dos Estados Unidos. A baixa no número de novas vagas de empregos gerados lá nos Estados Unidos acabou garantindo valores positivos para bolsas do mundo todo e não foi diferente aqui no Brasil. A alta só não foi maior por conta dessa tensão política que ainda acontece no país. Ibovespa à vista termina a semana, então, a 62.510 pontos, uma alta de 0,35%. Apesar desse ganho, as ações da JBS seguiram entre as maiores quedas do índice, com uma baixa de mais de 4% hoje. O Banco Central anunciou nesta semana um corte de 1 ponto percentual para a taxa básica de juros aqui no Brasil. Na semana que vem será lançado o Plano Safra 2017-2018 pelo Ministério da Agricultura. Mas o ministro Blairo Maggi já adiantou que haverá um corte de pelo menos 1 ponto percentual nos juros subsidiados. Só que o secretário de Agricultura aqui do estado de São Paulo criticou esse assunto. Veja. Minhas amigas e meus amigos, produtoras e produtores rurais, o Brasil todo festeja 1% de evolução do PIB e o Brasil sabe que 80% desse avanço se deve ao avanço da produção agropecuária. 0,8% é de crescimento daquilo que é a produção agropecuária do Brasil. Por isso que causa espécie estranheza mesmo que o anúncio que se faz agora do Plano Safra não contemple essa realidade. Primeiro, não há como ignorar que o ano passado a taxa Selic era 14,25. Hoje ela está em 10,25 e pode ainda diminuir. Portanto, diminuiu 4 pontos. A inflação de 6,5%, a previsão esse ano é de 4,2%, com tendência declinante para 2018. Portanto, uma diminuição de 2,3% a 2,5%. Estarrece que o governo, quando foi definir agora os juros do Plano Safra, está falando no corte de 1 ponto percentual somente para as linhas de crédito, para a agricultura empresarial e manteve os juros daquilo que é o plano de agricultura o plano de safra para a agricultura familiar. Portanto, quando mantém juros e quando diminui apenas 1%, isso significa, na prática, aumentar relativamente os juros. Que esta diminuição seja pelo menos proporcional à queda da Selic. Que isso mantenha o diferencial em relação à taxa de inflação, para que não se veja como é, na realidade, um aumento da taxa de juros para o setor, que é o setor que exatamente está determinando o avanço da produção do Brasil e sustentando a retomada do crescimento. O governo precisa imediatamente pensar sobre isso e rever as taxas de juro para o Plano Safra 2017-2018.
O câmbio tem um forte peso no setor da agropecuária. O dólar em alta melhora a rentabilidade do produtor rural por conta das vendas externas, mas aumenta também os custos de produção. O economista Alexandre Schwartzman comentou sobre o atual momento da taxa de câmbio e as perspectivas para os próximos meses. Veja. Encontramos um equilíbrio na taxa de câmbio brasileira? Eu tenho a impressão que não. Eu acho que tem forças externas que eu acredito que vão pressionar um pouco mais o câmbio. Não estou falando de nenhuma desvalorização descontrolada, mas eu acho que a gente tem uma possibilidade concreta de ter mais aumento de juro lá fora do que está hoje no preço, dependendo do que acontece com política fiscal nos Estados Unidos. Então, prestar atenção nesse tipo de desenvolvimentos, pensando do ponto de vista de determinantes externos e dos determinantes internos. Eu acho que tem uma certa complacência hoje no mercado, uma crise política grave dessas, as pessoas estão mais ou menos dando de barato, não, a crise vai rolar, mas as reformas vão acontecer de uma maneira ou de outra. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de frieza nessa hora, mas será mesmo, quer dizer, que um governo enfraquecido, como o atual governo está, vai ter condições de levar adiante reformas da estatura de uma reforma previdenciária, que já saiu aguada da comissão, tem possibilidade de sair ainda mais aguada numa votação na Câmara. Então, eu sou mais cético, acho que eu sou menos complacente, eu estou ficando mais velho e mais pessimista. Se eu falar qualquer número aqui, eu vou estar provavelmente errado no final do ano. Agora, eu acho que as pressões são para cima, né? E depende de coisas que a gente não é incapaz de prever. Esse governo se mantém, acho que no caso de manutenção do atual governo, o dólar é mais para cima, né? Porque é um governo que, de fato, acho que vai ter muita dificuldade em aprovar a reforma. Se for substituído por um governo, obviamente, provisório, no sentido que é um governo que vai nos levar até a eleição, mas um governo em que ele essencialmente é escolhido para levar a reforma adiante, seria um cenário mais positivo. Um governo que é escolhido para levar a reforma adiante é um governo que vai, obviamente, talvez não ter o mesmo sucesso que a gente imaginava que o governo Temer teria, mas teria condições de levar isso aqui, quer dizer, aprovar a Previdência, trabalhista, começar a encaminhar uma série de coisas. E tem cenários nos quais, basicamente, se elege um governo para tampar o buraco e tentar barrar a Lava Jato. Aí acho que é um desastre absoluto. Então, também alguém tem uma resposta para isso? Talvez alguém tenha, eu francamente, não. A S&P Dow Jones Índices, líder mundial no desenvolvimento de conceitos em índices, dados e pesquisas, e a B3 lançaram o Dow Jones BMF Commodity Index. É o primeiro índice projetado para ser uma medida ampla do mercado brasileiro de commodities futuras. Com ênfase na diversificação, o índice inclui contratos futuros de commodities listados aqui na B3. Para 2017, as commodities elegíveis são açúcar, boi, café, etanol, milho, soja, ouro e petróleo. Eu conversei com a diretora da S&P de produtos. Ela participou do seminário Perspectivas para o Agribusiness 2017-2018 e comentou sobre essa novidade. Acompanhe. Jody explica que foram escolhidas 10 commodities listadas na B3. Todo mês será verificada a liquidez dessas commodities. Ela disse ainda que a escolha pelo Brasil é para que investidores locais e estrangeiros possam entender as similaridades e diferenças do mercado mundial de commodities com o brasileiro. But for international investors to understand how is Brazil moving similarly or differently from the rest of the world in the commodities complex. There's a really big difference. And in Brazil, we really don't have that. Segundo Jody, a grande diferença do mercado de commodities agrícolas do Brasil para o restante do mundo é que aqui os preços não são tão influenciados pelo mercado de petróleo. And it adds a chance for high returns and diversification. No próximo bloco, você vai ver a queda nos preços da laranja. Nós voltamos já.
Mercado do Campo de volta, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo, agora com informações do mercado do café. Os preços do café robusta negociados lá na Bolsa de Londres fecharam o dia praticamente estáveis. Hoje foi um dia muito volátil, de muita oscilação para o preço lá na Bolsa de Londres. Eles chegaram a operar em alta, depois caíram e aí acabaram se estabilizando. De acordo com as trades, o que aconteceu hoje foi um ajuste técnico após as quedas que foram registradas e antes do final de semana. Veja como foi o fechamento do mercado então hoje lá em Londres. Contrato de julho a 1.981 dólares por tonelada, é o mesmo preço de ontem. Para setembro, 2.002 dólares por tonelada, uma leve alta de 0,04%. Novembro, também no mesmo patamar de ontem, fica 2.001 dólares por tonelada. E o contrato de janeiro do ano que vem registra uma queda mais forte de 0,20%, agora a 1.985 dólares por tonelada. Já o preço do café arábica negociado na Bolsa de Nova York teve mais uma queda hoje, baixa superior a 1,5%. Segundo os analistas do mercado de café, os preços caíram mais uma vez por conta do petróleo, que opera em baixa, e também por conta da colheita aqui no Brasil, que avança de um ritmo muito forte e acaba aumentando a oferta no mercado internacional. Contrato de julho a $1,25 por libra-peso, cai 1,68%. Já o contrato de agosto, a $1,27 por libra-peso, cai 1,65%. Mesma situação, mesmo preço para o contrato de setembro e dezembro, agora negociado a $1,31 por libra-peso, cai 1,57%. Essa tendência de queda vem sendo registrada nos últimos dias para o café arábica. Você acompanha também como ficaram os valores negociados na Bolsa aqui de São Paulo. O contrato de julho, com um bom volume negociado, a 147 dólares e 35 centos a saca de 60 quilos, cai 1,90% e recua ainda mais nos últimos negócios. O contrato de setembro fica em 151 dólares e 85 centos a saca, queda de 1,78%, mas nos últimos negócios aqui na Bolsa esboça uma reação. E para setembro de 2018, 163 dólares e 25 centos a saca de 60 quilos, queda também de 1,60%. Preços do café, então, arábica negociados aqui no Brasil, acompanhando a queda do café arábica lá na Bolsa de Nova York. Agora a previsão do tempo, Juliana Rezende da Somar Meteorologia nos conta como ficam as condições do clima no centro-sul do Brasil nos próximos dias. Olá, Juliana. Olá, Rafaela. Olá a todos. Os produtores de uva do Rio Grande do Sul estão satisfeitos com as últimas chuvas, porque deixou a umidade do solo bastante elevada, principalmente na região sul. Agora, o índice de produtividade da próxima safra de uva é bastante favorável. Já o oposto ocorre no estado do Paraná, que as chuvas têm sido muito expressivas, especialmente em curtos períodos de tempo, especialmente o norte do estado. Algumas lavouras até apresentaram perdas de 50%. Os índices de umidade do solo seguem mais elevados na região sul, estado de São Paulo e também o sul do Mato Grosso do Sul. No decorrer dos próximos períodos, a expectativa ainda é de chuvas expressivas se concentrando na região sul. Agora, os maiores acumulados até o dia 7 de junho se concentram principalmente no estado do Paraná e podem alcançar até 50 milímetros de água. Ainda segue chovendo de forma mais abrangente desde o norte gaúcho até o estado de Santa Catarina e também no sul do estado de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul. Agora, na maior parte do Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais, o tempo segue mais firme, com algumas pancadas de chuva de forma mais irregular no norte mineiro. Já no decorrer do segundo período, a região sul ainda segue concentrando chuvas expressivas e durante o dia 7 até o dia 12 de junho é o norte gaúcho e também o sul do estado de Santa Catarina que concentram os maiores volumes de chuva de até 50 milímetros. O oeste paranaense também deve receber chuvas mais expressivas e essas instabilidades acabam causando chuva
por toda a região sul e também entre o Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, o tempo segue mais firme com predomínio de sol. E já no decorrer do terceiro período, as chuvas voltam a perder um pouco mais de intensidade na região sul. E do dia 12 até o dia 17 de junho, ainda segue chovendo nos 3 estados do sul do país, no Mato Grosso do Sul, no estado de São Paulo e também no litoral do Rio de Janeiro. Mas agora as instabilidades são mais fracas, os acumulados são menores. Então, pelos próximos períodos, ainda há expectativa de chuva mais forte, especialmente na região sul, segue favorecendo o desenvolvimento das lavouras de uva no Rio Grande do Sul e também pode acabar atrapalhando as lavouras de uvas finas do estado do Paraná. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana, pelas informações. Agora o mercado de laranja, que vem apresentando queda nos preços, apesar do aumento no processamento de laranjas na safra 17/18. De acordo com os pesquisadores do CPEA, atualmente no Parque Citrícola de São Paulo e Minas Gerais, 7 unidades estão fazendo o processamento da safra. Na semana que vem, mais 3 devem iniciar também. Isso deve melhorar as condições no mercado físico aqui do Brasil, já que teremos mais indústria processando e demandando mais também laranja no mercado físico. Por enquanto, preços ainda em queda. Você acompanha primeiro, nós temos aqui, não temos o preço da laranja aqui, mas os valores da laranja negociados no mercado físico estão em baixa aqui no estado de São Paulo. Só para ter uma ideia, o preço da laranja indústria era negociado até a semana passada em torno de R$ 16,30 a caixa de 40 quilos e 800 gramas. Já o preço da laranja pera, que é aquela que vai direto para a mesa do consumidor, era negociado em torno de R$ 19,00 a caixa de 40 quilos e 800 gramas. No início dessa semana, houve uma queda para os preços e agora, início de junho, mais uma baixa. Preço da indústria agora cerca de R$ 15,00 a caixa de 40 quilos e 800 gramas e o preço da laranja pera in natura em torno de R$ 18,00 a caixa de 40 quilos e 800 gramas. O CPEA acredita que a partir das próximas semanas haverá um aumento na demanda e por conta disso os preços podem melhorar. Falando sobre o mercado de laranjas, o Fundecitrus fez a sua primeira estimativa da safra atual durante o mês de maio. Nós recebemos aqui no estúdio o coordenador dessa pesquisa que mostra como que é feita essa estimativa. Acompanhe. Vinícius, muito obrigada pela vinda aqui nos nossos estúdios em São Paulo. O Fundecitrus divulgou recentemente a estimativa de safra de laranja, quase 50% maior que a do ano passado. Por que um número tão grande assim? Rafaela, obrigado. A explicação é uma combinação de 2 fatores, né? O primeiro deles é que a gente vem da safra passada que foi extremamente baixa, né? Então, essas árvores do Parque Citrícolas, elas tinham reserva energética suficiente para produzir uma boa safra esse ano. E o segundo fator são as condições climáticas ideais que aconteceram durante o florescimento e o desenvolvimento dos frutinhos, o pegamento dos frutos do chumbinho que a gente chama. Essa safra do ano passado, que foi muito pequena, como você falou, fez com que o número caísse muito. Então, vocês estão fazendo uma comparação até com a média das últimas safras para mostrar que a desse ano está dentro desse esperado, é isso? Isso. Nós preferimos fazer a comparação dessa safra com a média dos últimos 10 anos, né? Porque a safra passada ela foi uma safra típica, né? Então, ela não permite uma boa base de comparação. Se a gente comparar com a média histórica, né, que dos últimos 10 anos, a gente vai ter um número de 320 milhões de caixas na média em cada uma das safras, né? Então, essa comparação da safra atual dos 364 milhões que se espera produzir em relação aos 320 milhões, é uma safra 14% superior à média histórica. Ela está esses 14% acima da média, até porque o produtor está acreditando mais e acabou aumentando seus pomares. Vocês verificaram isso durante a pesquisa? Perfeito. O levantamento de campo nos mostrou fatos muito positivos, né? O primeiro é que os pomares abandonados, que eram 6.500 na safra passada, passaram para menos de 2.000 hectares nessa safra. Então, a gente tem uma recuperação de 4.500 hectares de pomares, que agora eles entram na fase produtiva novamente, né? E também uma erradicação menor. Então, o ano passado nós chegamos em 28.000 hectares erradicados e nesse ano esse número caiu para
14 mil, sendo que desses 14 mil, 2 mil hectares já foram replantados com laranja de novo. Então nós temos aí cerca de 15% já replantado com laranja da área que foi erradicada nesse ano. Essa recuperação de alguns pomares acaba evitando também, mas ajudando no controle de doenças. Sim, a gente tem pomares produtores que estão acreditando mais na cultura, né? E pomares melhor manejados, e aí você diminui com isso as doenças, a proliferação de doenças desses pomares para outros pomares, né? Então de pomares mal cuidados para pomares que estão manejados, bem manejados. Vinícius, eu queria que você explicasse como que é feito esse levantamento, como que o Fundecitrus faz toda a pesquisa, como que vocês chegam nesse número que foi divulgado agora. Tá. Primeiro a gente vai a campo contar árvores, né? Então a gente faz a atualização do inventário de árvores, né? Isso é feito uma contagem, cerca de 5% dos talhões de laranja, o que equivale a 2.625 talhões de laranja, que eles são integralmente contados. Então as árvores ali são separadas nas 4 faixas etárias, então árvores de idade 0, na categoria 0, 1, 2 e 3. E também as árvores são separadas e contadas as árvores mortas e as falhas que existem naquele talhão. Então com isso nós temos o número de árvores produtivas que vão produzir na safra. Depois, num outro momento, nós temos aí a derriça, que foram derriçadas mais de 2.500 árvores nessa safra. Então foram derriçadas árvores nas 6 categorias de idade também, né? E aí a gente tem 2 outros componentes que são projetados, né? O tamanho dos frutos, né? Quanto esses frutos vão crescer ao longo da safra, né? E a quantidade de queda, qual que é o percentual dos frutos que estão agora, né, em abril, quando foi medido o número de frutos por árvore, quanto desses frutos vão cair até o final da safra. Esses 2 últimos componentes é uma projeção que a gente faz agora em maio, né, e ela vai sendo corrigida ao longo da safra nas reestimativas. Então o nosso pessoal continua visitando cerca de 1.000 talhões até a colheita definitiva desse talhão, né, ao longo da safra. E aí, medindo nesses talhões, nessa pesquisa, o crescimento, do desenvolvimento dos frutos e a quantidade de laranjas que vão caindo ao longo da safra para a gente fazer, então, os ajustes na estimativa que é feita em maio. Então, a primeira é em setembro, depois em dezembro, fevereiro e o fechamento da safra será o ano que vem, em abril. Está previsto, então, para o dia 11 de setembro ser divulgada a reestimativa da safra. É importante fazer esse acompanhamento até por questões de clima, de praga, tudo isso pode influenciar nesse número, né? Perfeito. A grande influência é climática, né? A mais forte das influências é a climática. Então, se chover muito, de agora em diante até a colheita dos talhões, essas laranjas que estão hoje na árvore, elas ganham mais peso, elas crescem mais, enchem mais de água e ganham mais peso, né? Então é esse acompanhamento do tamanho e da queda, né? Agora a queda tem mais a ver com a colheita. Se a gente tiver uma colheita mais rápida, essa árvore ficou menos tempo exposta às intempéries climáticos ou fatores de doença, né? Que pode provocar queda na árvore, então cai menos. Se a colheita for mais demorada, mais lenta, por conta de um volume maior da safra, por exemplo, né? Então a gente tem um atraso, um prolongamento da colheita e esses frutos, então, eles tendem a cair mais, né? Então são esses fatores que agora a gente precisa ir ajustando ao longo da safra para então chegar no número final da safra em abril do ano que vem. Essa questão da safra ser muito maior do que a do ano passado, pode ter algum impacto no mercado ou não? Ainda vai ter ajustes que vão manter o mercado rentável para o produtor? Sim, a gente acredita que pode ter uma variação de preço para baixo aí da caixa de laranja. Não é um número que a gente acompanha, né? O CPEA da USP tem números melhores, fontes melhores do que a nossa, né? Porque são eles que fazem o acompanhamento do preço da caixa. Mas mesmo assim, mesmo que o preço reduza, né? E é natural que a gente espera uma redução devido à grande oferta de laranjas, a rentabilidade final aí do produtor ainda vai ser boa, né? Por conta do grande volume de produção. Então esse volume grande de produção deve compensar aí uma pequena queda de preços que pode acontecer aí, agora durante a safra, né? E outro fator que é positivo é que os estoques de suco de laranja eles estão muito baixos, segundo a Citrus BR, né? Eles também
a Citrus BR, que é a fonte sobre divulgação de estoques. Então, estoques baixos, é possível que esse volume de produção que a gente vai produzir não exceda a necessidade para atender a demanda e constituir grandes estoques aí, né? Então, acho que estamos num momento positivo da safra. Ok, obrigada, Vinícius, pela sua vinda aqui e por todas as suas explicações. Obrigado a você, Rafaela. E vocês acabaram de ver a entrevista com o Vinícius Trombin, ele que é coordenador da pesquisa de estimativa de safras de laranja do Fundecitrus. Voltamos ao programa. E no próximo bloco você vai ver os preços da soja e do milho. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios aqui da B3. E agora você acompanha a cotação da vaca gorda nas principais regiões produtoras do Brasil. Cotações da vaca gorda. Oferecimento Eprinex. Sua opção na terminação. Agora também injetável. Voltamos a falar sobre a previsão do tempo. Agora, Juliana Rezende traz informações do centro-norte do país. As lavouras de cana-de-açúcar da Zona da Mata, especialmente da faixa leste da região Nordeste, foram beneficiadas no decorrer dos últimos períodos por conta das chuvas frequentes e volumosas que ocorreram, associadas a um fenômeno conhecido como ondas de leste, que trazem as instabilidades para a faixa mais a leste do Nordeste. Nessas regiões, a umidade do solo se elevou e beneficiou o desenvolvimento das lavouras. Agora, no interior do Nordeste e também nas áreas em amarelo e laranja do norte do país, as chuvas já têm diminuído de intensidade e nessas áreas a umidade do solo também declinou, o que não beneficia o desenvolvimento das lavouras. No decorrer dos próximos 5 dias, a expectativa ainda é de pancadas de chuva, especialmente na faixa leste do Nordeste, mas os acumulados agora são menores aos que ocorreram durante os últimos períodos. Já no norte do país, as chuvas seguem se espalhando, mas os acumulados não devem passar de 30 milímetros no estado do Amazonas. No decorrer do segundo período, entre os dias 7 até o dia 12 de junho, a expectativa é que o estado de Roraima agora intensifique as instabilidades e os acumulados tendem a acontecer de forma mais elevada, podem alcançar até 70 milímetros. Agora, no interior da região Nordeste, o tempo segue mais firme, o mesmo acontece no Tocantins e no sul do Pará. A faixa leste do Nordeste ainda segue recebendo pancadas de chuva, mas são pancadas de chuva de forma bastante isolada e com baixos acumulados. No decorrer do terceiro período, essas instabilidades ainda se concentram na faixa leste do Nordeste e até o dia 17 ainda há expectativa de pancadas de chuva no litoral do Nordeste, diferente do interior, onde o tempo é mais firme e não há expectativa de chuva. Agora, no norte do país, as pancadas ainda seguem se concentrando no estado de Roraima, os acumulados seguem elevados e próximos dos 70 milímetros de água. Então, pelos próximos períodos, a faixa leste do Nordeste, especialmente as lavouras de cana-de-açúcar, devem seguir beneficiadas pelas chuvas frequentes. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Obrigada, Juliana. E agora o mercado de soja e de milho, que hoje foi influenciado pelo dólar. Apesar da leve alta aqui no Brasil do dólar diante do real, a moeda americana teve queda diante de outras moedas. E isso acaba melhorando a competitividade da soja e do milho dos Estados Unidos em relação aos outros produtos, como aqui no Brasil. Com isso, os preços subiram por lá. O contrato de julho para a soja na Bolsa de Chicago chega a $9,21 por bushel, alta de quase 1%, sobe quase 10 centes de dólar por bushel em relação a ontem. Para agosto, $9,23 por bushel, alta de 0,92%. O contrato de setembro se comporta da mesma maneira, mesmo preço e mesma alta. Para novembro, $9,25 por bushel e alta de 0,84%. A mesma situação aconteceu para o contrato de milho, negociado lá na Bolsa de Chicago. Julho, a $3,72 por bushel, tem alta de 0,60%.
60%. Para setembro, a alta também é bem parecida, o contrato já agora $3,80 por bushel. Dezembro chega a $3,91 por bushel, alta de 0,44%, e o contrato de março de 2018 para o milho em Chicago passa de $4 por bushel, com uma alta hoje de 0,43%. Aqui no Brasil, os preços também tiveram alta, apenas o contrato mais longo é que continuou em queda. Para setembro deste ano, R$ 26,78 a saca, alta de 0,11%. Mesma situação para novembro, agora R$ 27,46 a saca de 60 quilos. E o contrato de janeiro a R$ 28,50 a saca, aí esse sim registra uma queda de 0,35% hoje. Bom, o Mercado do Campo desta sexta-feira fica por aqui. Agora você acompanha o Pecuária BR. Nós voltamos na segunda-feira, às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Um bom final de semana a todos.